E aí, bonitão, bonitona, nós estamos vendo o teatro. De verdade, eu queria poder aqui tomar um vinho e celebrar Evoé, Baco. Baco ou Dionísio é o deus do vinho. Agora nós vamos ver o teatro na Grécia. O que causa pavor, temor, e que não deveria, né? Porque, putz, é o início do que a gente conhece como teatro ocidental, teatro na Grécia. O teatro na Grécia, ele surge em celebrações religiosas. Complicou a vida, hein? Normalmente, quando a gente fala de religião, a gente pensa na religião cristã. E a religião cristã, querendo ou não, é uma religião muito ligada à moral. Isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado. Entre os gregos não existia essa noção de pecado, não pecado e tudo mais. Então, o que acontece? Entre os gregos, eles celebravam os deuses, os diversos deuses que eles tinham. E um dos deuses que eles tinham era o deus do vinho, da uva, das festas, conhecido como Dionísio. Dionísio é um dos deuses gregos, o deus ligado à uva, uva sem acento, meu Deus do céu, uva ligado às festas. Tô querendo assentar festas. As festas, as celebrações, aos casamentos, às colheitas. Então, o deus da uva, o deus da celebração, o deus das emoções. Dionísio, quando foi assimilado pelo Império Romano, ele acabou virando Baco. Então, Dionísio ou Baco no Império Romano. Então, Dionísio é na Grécia, vou colocar aqui, ó, Grécia, Baco é em Roma. As festas para Dionísio são chamadas dionisíacas, duravam uma semana. As festas para Baco são chamadas de bacanais. As sacerdotisas dionisíacas, as sacerdotisas de Baco, bacantes. Inclusive uma peça do Zé Celso Martinez Correia, lá no Teatro Oficina, em São Paulo. Uma peça longa, 4 horas de duração. Então, Dionísio ou Baco, o deus da celebração, da festa, da uva. E ele vai aparecer em vários momentos da história da arte. Por exemplo, no Barroco, a gente rompeu com aquele equilíbrio, com aquele racionalismo clássico, apolíneo, e a gente entra num momento dionisíaco. São vários os quadros de Caravaggio que tem Dionísio ou Baco, o deus da uva, o deus das festas, o deus da celebração, mas também o deus da embriaguez. Legal? Então, no início, o teatro, na verdade, não era o teatro. No início, eram celebrações a Dionísio. Então vamos colocar assim, tipo uma ordem cronológica das celebrações para esse deus do teatro. No início era o ditirambo. Ditirambo ou ditirambos. O que seriam esses ditirambos? Os ditirambos eram uma espécie de procissões. Os sacerdotes de Baco tinham que, evidentemente, tomar o líquido sagrado, vinho, tanto é que em Roma existe o termo até hoje, in vino veritas, no vinho está a verdade. Eles tomavam vinho e saíam em procissão, homenageando esse deus Dionísio. Então, os ditirambos eram espécies de danças, eram espécies de celebrações, feitas, realizadas pelos sacerdotes e sacerdotisas, sacerdotes,
e sacerdotisas de Dionísio, que saíam durante as dionisíacas, ou seja, durante a semana de celebração a Dionísio, saíam dançando, fazendo danças de corola, danças de roda, danças orgiásticas. Trouxe para vocês aqui uma celebração de uma dança dionisíaca. Não estranha, porque nós estamos lá por volta de 600, 700 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo. O aulos, né? Que é esse tipo de flautinha. E o tambor. Isso é uma celebração. Então o pessoal saía dançando. Ei, Dionísio! Viva Dionísio! Ele nos deu a uva! Ele nos deu o vinho! Viva Dionísio! Seria um ditirambo. Deixa eu baixar enquanto ela dança, em homenagem a Dionísio. E aí a gente vai na organização do coro. O que rola é que esses sacerdotes começam a se organizar num coro. Legal? Então, um fala, viva Dionísio! Outros repetem, viva Dionísio! Então, o coro é dividido entre um corifeu. O corifeu seria uma espécie de líder desse coro. O chefe é o que puxa. Está numa roda de capoeira, o cara lá fala, Paranauê, Paranauê, Paraná. Os outros falam, Paraná, Paranauê, Paraná, isso não aconteceu, Paraná. Mesma coisa. Então existia um cara que puxava a celebração, era o corifeu, o líder do coro. Existia a galera que repetia. Esses caras que repetiam eram os coreutas. Os coreutas são os demais membros do coro, demais membros deste coro, né? Então você tem o corifeu, o líder, e os coreutas. Então a coisa foi se organizando. Aqui por volta do século 6, não, 7, 8, vamos colocar século 8º aqui, ó, 8º antes de Cristo. Aqui, vamos colocar o século 7º antes de Cristo, até que surge uma figura importante, e a gente vai precisar conversar sobre essa figura importante no século 6 antes de Cristo, quando a coisa se estrutura bem. Então, no século 6º antes de Cristo, um dos líderes do coro, um dos corifeus, chamado Téspis. Téspis era um dos sacerdotes de Dionísio e líder do coro. Téspis era um corifeu. Corifeu a gente usa até hoje esse termo para dar um destaque. Por exemplo, o cara tem um alfinete na gravata, é um corifeu. O cara tem uma joia, é um corifeu. O corifeu usava isso. Téspis é um corifeu que assume o papel de Dionísio, assume o, entre aspas, papel de Dionísio, e por conta disso se torna o primeiro ator da história. Téspis é considerado o primeiro ator da história. Então isso vai aparecer sempre. Então a gente tinha uma celebração orgiástica. Essa celebração orgiástica se organizou entre um líder do coro e os demais. Então um puxava e os outros repetiam. Esse líder do coro, cansado de adorar o tal do Dionísio, resolveu assumir o papel de Dionísio. Então vocês me adoram. Não entendi. Hoje, quando você vai a uma celebração tipo a Paixão de Cristo, aquele senhor que está lá sendo crucificado não é Jesus, é um ator. Este ator assumiu o papel de Jesus. E assumir o papel é uma coisa importantíssima no teatro grego. Bora para nós, para a gente ver um pouquinho sobre esse lance de assumir o papel. O que rola é o seguinte, termos importantes. No teatro grego, no
teatro grego, todos podiam assistir. Legal? Então o pessoal vai, leva os escravos e tudo mais e tal. Mas só homens são atores. Não existe ator mulher, não existe ator criança. Só homem é ator. Tranquilo? Isso é uma característica importantíssima do teatro grego. Só homens são atores. E aí o que eles usam? Eles usam uma túnica, que nem eu estou usando aqui, ó, um guarda-pó. No caso deles, era um quiton ou chitão, tanto faz. Chitão, até hoje, é um tipo de tecido, né? Chitão, um quiton ou chitão, uma roupona. Usam, além dessa túnica, eles usam um salto. Esse salto serve para ficar mais alto em relação aos espectadores. Então você tem a túnica e você tem este salto alto para você ficar maior. E usam uma máscara. Hoje, quando você vai escrever uma redação, eles falam assim, uma máscara social. Máscara social é você se colocar no papel de... Colocar no papel de Jesus, colocar no papel de Dionísio, colocar no papel de um estudante de medicina, uma máscara social. A máscara tem nome. A máscara é chamada de personae. Assim, ó. Personae, só que você pronuncia personé. Personé, a máscara. Essas máscaras eram feitas de gesso, com palha, compactadas, eram grandes e tinham um espaço que servia, inclusive, como uma espécie de amplificador de som. Então a máscara de mulher, de criança, de escravo, porque não podia mulher, criança, escravo participar da peça, eram só sacerdotes. A máscara era a representação, o papel da mulher, da criança e do escravo, e servia não só como um diferencial, ó, que ele é uma mulher, que ele é uma criança, que ele é um escravo, mas também servia como um amplificador de som. Então, uma característica importante, todo mundo assistia, mas só homens, atores, usavam túnica, usavam salto para ficarem maiores e usavam máscaras. Tudo muito diferente para os dias de hoje. Mas eu trouxe para vocês como a coisa mais ou menos deveria ser num filme do Woody Allen chamado Poderosa Afrodite. Tá lá, deixa eu colocar o som. Cadê o nosso sonzinho? Beleza. Então tá aí o edifício do teatro grego. O quiton ou chitão, essa roupa, aqui eles não estão usando o salto, a máscara, e esse é o coro. O coro servia para explicar. O coro servia para explicar para a plateia o que estava acontecendo. Nós vamos contar a história de Aquiles. Aquiles, um dos heróis da guerra de Troia. Então o povo sabia, serve mais ou menos como uma espécie de introdução à peça. Então a gente tem ali um líder do coro, né, o corifeu, vai falar, hoje nós vamos contar a história de Aquiles. O resto dos coreutas falam Aquiles, o herói da guerra de Troia, que era uma espécie de tentativa de dinamismo, né? Nada parecido com o que a gente tem no teatro nos dias de hoje. Bora lá! And father of Antigone, ruler of Thebes, self-rendered sightless by lust for expiation, lost victim of bewildered desire. Nor has Jason's wife fared better, giving life only to reclaim it in vengeful fury. O corifeu. To understand the ways of the heart is to grasp as clearly the malice or ineptitude of the gods, who in their vain and clumsy labors to create a flawless surrogate have left mankind but dazed and incomplete. My father, speak! I with joy can have a son, so fair. E aqui ele começa a falar sobre Édipo, uma peça de Sófocles, que a gente já vai conversar sobre ele. Trouxe mais um aqui, tirado de um outro filme. By the patronage of Marcus Cassius Severus,
and for the glory of Emperor Titus. Remember all here the mighty victory of Senator Quintus Cassius Faunus and his... Esse já em Roma, você tem um anfiteatro, 2 teatros. Já que nós estamos falando de teatro, vamos falar também, reforçar a parte do edifício. O edifício grego. Legal? Então, bora lá. Na aula passada, a gente viu, né, que a Grécia é um paliteiro de montanhas, e aí, por conta de ser esse paliteiro, os construtores, na Grécia, os tekné, eles se utilizavam da montanha e eles faziam as suas construções teatrais usando a montanha. Lembrando que teatro significa lugar de onde se vê. Então, tá lá o teatro grego. Ele é assim, se utilizando, vou colocar aqui, ó, utiliza-se do relevo. Legal. Mas, Marcão, o que seria um anfiteatro? Anfi vem de anfi 2, anfíbio, 2 vidas. O cara nasce primeiro lá na água e depois vai para a terra, que nem sapo. Anfíbio. Anfiteatro é uma característica romana. São 2 teatros. Então, por exemplo, em Roma, quando eles fazem a transição, então vamos aqui para o cantinho, para Roma. Eles têm que ir para tudo quanto é lugar. Tem cidade lá no interior do Império Romano, que é completamente plana. Então, tá aqui o solo. O que os caras faziam? Eles cavavam galerias embaixo, onde pudessem ficar atores, animais, gladiadores e tudo mais, e construíam a partir disso. Então, a construção romana, ela parece muito com os estádios de futebol hoje. A gente tem várias dessas construções, a arquibancada ficava aqui. Isso é um teatro romano. A única diferença entre o teatro grego e o teatro romano é que o teatro romano pode ser feito a partir do plano. Quando eles precisaram aumentar, o que eles fizeram? Eles tiraram a esquene daqui e esticaram para cá. Fizeram o que a gente chama de anfiteatro. 2 teatros. Então, essa relação é importante. A gente tem o teatro grego, que se apropria do relevo, e o teatro romano, que é construído a partir do chão. Com cimento e tudo mais. E anfiteatro são 2 teatros. Então, bora lá para a gente ver mais aprofundadamente a estrutura dos 2 do teatro grego. Bora lá. O teatro de Epidal, deixa eu tocar para frente. Pronto. 500 anos. Tá lá, baixar um Feito pouquinho. da engenharia. 55 fileiras com assentos de pedra construídas na encosta com tal precisão. Construídas na encosta. O Teatro de Epidauro é simplesmente o espaço teatral mais especial do mundo ocidental. É o maior de todos os teatros antigos que ainda restam. É o mais bonito, é um lugar onde o espírito do deus do drama, Dionísio, ainda sobrevive. O mais surpreendente é que a razão para situar o teatro neste local remoto tem sua origem na medicina. Ao lado do teatro havia um grande centro de cura. Deixa eu colocar para frente, o deus da cura é Asclépio ou Esculápio. Tá lá. Uma obra no santuário. Bora e lá. agora começava um projeto circular maior. Ele escolheu um local no formato de uma tigela virado para o oeste para que o sol nascente iluminasse a paisagem atrás do palco. Ele escavou o espaço redondo dedicado ao palco antes de criar a enorme área com os assentos. Bora lá. Esse espaço aqui é chamado de orquestra. Orquestra não são os músicos. Orquestra é o espaço onde os músicos ficam. Orquestra. Esse aqui é chamado de skene. Daí vem o termo cena. Skene ou cena. E aqui a arque para cima, bancadas para cima. Orquestra, skene e arquibancada. Então a estrutura... Conhecida como espaço para contemplação. Milhares de blocos de calcário extraídos de pedreiras locais formavam os assentos. Ele projetou 32 fileiras, embora outras 23 tenham sido acrescentadas 2 séculos depois. Por trás dos atores estava a esquena,
que deu origem à palavra cena, uma construção com um palco de 2 andares que funcionava como pano de fundo para a peça. A esquina também permitia efeitos especiais primitivos. Chama Ex Machina. Ex Quando uma Machina. peça exigia que um deus descesse do céu, um ator era içado por um guindaste. Os atores mascarados costumavam representar para a plateia Persona. 14 mil pessoas sem o uso de microfones. Policleto foi capaz de criar uma acústica perfeita. Se uma moeda caísse no centro do palco, seria claramente ouvida nas fileiras de trás. Policleto é o Tecné, o arquiteto O projeto do Epidauro. teatro também realça o som da voz humana. O segredo está no modo como os sons se refletem na pedra, reduzindo a distorção causada pelo eco. O som é produzido pela nossa boca. Ele bate numa parede e isso causa uma refração. O que eles fizeram em Epidauro, a fim de criar uma grande quantidade de curtas refrações, foi quebrar a superfície. Não há superfície plana. Quando um som bate numa parede, ele se difunde em muitas direções. Isso acaba realçando o som original, ampliando um pouco mais. E na busca pela perfeição, os gregos desenvolveram outra técnica para deixar o som ainda mais claro. Quando alguém fala no teatro, podemos ouvir as ressonâncias. Se você tiver um bom ouvido, vai saber quais as ressonâncias que podem atrapalhar o diálogo. E foi exatamente Aí isso eles que colocavam tentaram fazer. uns vasos de Eles cerâmica usaram um ressonador que sintonizavam nas frequências que queriam para realçar poder aumentar a e nas frequência. vibrações que queriam remover. E os Bora lá! E aí a gente vai entrar nos principais representantes do teatro grego. Os autores. Bora para nós. No século V antes de Cristo, então no século VI, Téspes. No século V antes de Cristo, com o predomínio da cidade de Atenas, é o período clássico. Lembra que na Grécia a gente tem 4 períodos: período homérico, período arcaico, clássico, século V, e helenístico, a partir do século IV. No século V, a gente tem 3 figuras importantes. A gente tem Sófocles, que talvez seja a figura mais importante do teatro grego. A gente tem Eurípedes e a gente tem Ésquilo. Ésquilo, Eurípides e Sófocles. Sófocles é um dos mais importantes representantes da tragédia. Então a gente vai colocar ele como tragediógrafos, ou seja, os escritores de tragédia. Sófocles, Eurípides e Ésquilo, os tragediógrafos gregos. O que rola aqui é o seguinte: o que é uma tragédia? Tragédia vem de tragos oedos. Oedos é canto, canto. Tragos pode ser a pele do bode, onde as peças eram escritas, pode ser a roupa dos couro, né, de couro de bode, que era usada muitas vezes pelos corifeus, mas pode ser uma festa, uma celebração ao bode também. Tragediógrafos, tragédia, bode, tragos, bode. A ideia é a seguinte: os deuses já decidiram tudo, já decidiram. Aí os homens estão sujeitos à vontade dos deuses. Vou dar um exemplo em cima de uma peça de Sófocles. Quando Laio, rei de Tebas, e Jocasta, sua esposa, foram ao oráculo, o oráculo falou: essa criança vai se apaixonar pela mãe e vai matar o pai. Já estava decidido. Ele iria se apaixonar pela mãe e matar o pai. Aí ele vai, leva uma criança para a floresta, a criança cresce, a criança um dia encontra Jocasta, se apaixona, vai atrás, mata o pai e fica com ela. Já estava decidido. Os deuses já decidiram. Não tem, o destino é inexorável, não tem como mudar. Ele transa com a mãe, tem uma filha com a mãe em Tebas, se torna rei de Tebas, só que
peste, desgraça e colheita ruim. E aí ele vai até o oráculo para tentar descobrir o que está acontecendo. Ele chega no oráculo, o oráculo fala, você não sabe? Os deuses já tinham decidido, você ia matar teu pai, transar com tua mãe, você está transando com tua mãe. Por isso que você está correndo o risco, está assumindo a responsabilidade. E aí Édipo descobre que ele está sendo incestuoso, arranca os olhos e sai mendigando pela cidade de Tebas. Ó, por que eles fazem isso? Bom, a ideia era a seguinte, as pessoas iam assistir uma peça de teatro e elas queriam sentir, ver, sofrer. É o que se chama de catarse. Catarse significa pôr para fora, purgar. Então, vamos lá. Numa época em que não existiam leis escritas, em que a questão do pecado e do perdão não estavam muito definidas, em que a questão do incesto não estava definida, zoofilia não estava definido, as peças de teatro serviam como freio moral. A galera ia, via aquilo e falava, nossa, ai meu Deus do céu, se eu transar com alguém da minha família, minha mãe, minha irmã, pode dar caca, pode dar minhaca. Então isso freava a sociedade. E as pessoas, elas se colocavam no lugar dos atores justamente para aquilo. Falavam, ai meu Deus, eu já tive vontade, ai Jesus amado, ai não pode então. Então existia essa necessidade de pertencimento a uma sociedade e de purgação. Era uma espécie de memória coletiva. Em vestibulares, principalmente da área jurídica, provas de terceiro grau de faculdade, isso cai muito. A questão catártica, o pôr para fora, o sentir-se parte de, fazer parte daquela sociedade e enxergar aquilo. Então, na peça Édipo, isso acontece em Antígona. Antígona, ela não sabe se ela deve pegar o corpo do irmão que traiu a cidade e está em exposição e enterrar, ou seja, o individual ou o coletivo, deixar o corpo do irmão apodrecendo, sendo comido por corvos, para que a cidade veja que quando ela errar, ela vai ser punida. Então ela está nesse dilema. Esse dilema é a base da tragédia. O livro da tragédia, que Aristóteles registrou, chegou até nós. O que não chegou foi o livro da comédia. Então, além do Sófocles, do Eurípides e do Ésquilo, a gente tem, por outro lado, Aristófanes. Aristófanes já não é um tragediógrafo. Aristófanes é um comediógrafo. Comédia. Comus Oedia, a festa da celebração sexual, da risada. Também tem a purgação, a catarse pela risada. Por exemplo, Aristófanes tem uma peça chamada As Vespas. As Vespas é uma sátira, uma crítica aos sofistas. Os sofistas eram aquelas figuras que falavam, e quem tem muito a boca aberta acaba comendo o quê? Vespas, moscas, vespas. É inclusive na peça As Vespas que aparece uma referência a Sócrates, o filósofo. A gente não tem muito registro de Sócrates. Quem registrou Sócrates foi Platão. Detalhe importante, essas peças, elas não só tinham um caráter de pertencimento à sociedade, não só um caráter moral, não só um freio social, elas também tinham estruturas. As peças gregas eram divididas em 5 atos e eram representadas, normalmente, nas dionisíacas, ou seja, nas festas em homenagem a Dionísio, em que o povo podia participar e ver, e sentir, e fazer parte daquele universo da polis grega, digamos assim. Então guarda esses 4 nomes, 3 tragediógrafos e um comediógrafo, Sófocles, Eurípides e Ésquilo, Sófocles, Édipo e Antígona, e Aristófanes, As Vespas. Beleza? Com isso a gente viu o teatro grego, a estrutura e os principais tragediógrafos. Um grande abraço e até a próxima.